Boa tarde, sejam bem-vindas. Hoje é a 7ª live de uma série de lives que eu tô fazendo para descomplicar as refeições com seu filho. Tô tentando fazer lives objetivas, né, não muito longas, com conteúdo útil, prático, tá? Para quem não me conhece, eu sou Isabela Pesutti, eu sou mãe, sou endócrino pediatra e amo falar sobre esse assunto, né, da dificuldade alimentar, tá? Porque eu fui uma criança que tive dificuldade alimentar, eu tinha muito baixo peso, tive um atraso da puberdade por conta disso. Então, isso me marcou muito, né, na minha vida, e eu, por isso, gosto muito de trabalhar com esse tema, com esse assunto, e de ajudar outras mães com crianças com dificuldade alimentar. Porque eu sei que essa é uma queixa muito comum, muito frequente, tá? Então, eu atendo muito no consultório, e a internet é uma forma da gente, né, conseguir expandir esses conhecimentos, tá bom? Hoje, gente, eu vou falar sobre como encorajar o seu filho a comer bem na prática. Hoje, então, eu vou falar sobre como encorajar o seu filho ou as crianças, né, a comerem bem na prática. Mas a gente precisa de entender primeiro o conceito, o que é encorajar, tá? Porque eu vejo que frequentemente isso é feito de forma equivocada na prática, tá bom? O que é encorajar, tá? Então vamos entender o que é isso primeiro. Encorajar, se você for olhar no dicionário, tem lá estimular, né? Mas um sinônimo que eu gostei, que eu peguei, é inspirar coragem, tá? Então, quando a gente encoraja a criança, isso né, está subentendido, tá, gente? Que a gente está valorizando o processo, o esforço da criança, tá bom? Independente do resultado, né? Se ela conseguir fazer aquilo ou não, tá? Então, quando a gente encoraja uma criança, a gente está inspirando a coragem, a gente está valorizando o processo, tá? O esforço da criança, independente do resultado. O encorajamento, gente, ela é uma ferramenta muito valiosa, tá? Que você pode usar diariamente na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com todo mundo da sua vida, tá? É claro que aqui eu vou falar sobre a hora das refeições, tá? Mas esse conceito aqui que eu vou colocar hoje, ele serve para o nosso dia a dia e para as nossas relações, não só com o nosso filho, tá? Então, o encorajamento é uma habilidade muito importante que nós adultos podemos aprender para ajudar as crianças, tá? Para ajudar elas a serem mais autônomas e mais autoconfiantes, tá? Para a vida e também na hora de comer. E existe, como eu disse no início, uma certa confusão em relação aos conceitos, tá? Então, encorajar, gente, é diferente de elogiar, por exemplo, tá? Embora a linha que separa os dois, né, seja muito tênue, tá? Então, porque o elogio, ele é sempre vinculado a um resultado positivo. Enquanto o encorajamento, como eu já falei, né, ele valoriza o processo, o esforço da criança, independente se ela conseguiu fazer aquilo ou não, tá? Então, é um pouquinho diferente. Eu vou dar vários exemplos
práticos aqui durante essa live hoje, para vocês entenderem, tá? Então, você pode até usar o termo elogiar, por exemplo, se você está elogiando o processo da criança, o esforço da criança, na verdade, você está encorajando a criança, tá bom? Então, isso que é encorajar, é valorizar o processo, independente se a criança conseguir fazer aquilo ou não, independente se ela comeu bem ou não, no caso nosso da alimentação, tá bom? Então, gente, a gente não consegue elogiar uma criança quando ela tá com dificuldades para comer, ela não tá comendo como você, né, esperaria, gostaria, né? Quando ela tá com uma dificuldade, afinal ela não tá comendo bem. Como é que você vai elogiar ela, né? Você só pode encorajar. E a gente deve fazer isso, né? Porque é no momento de dificuldade ali da criança, é o momento mais que ela precisa. Então a gente encoraja, né? Na verdade, ela precisa disso nos momentos de dificuldade, né? E aí eu vou dar todos os exemplos, fiquem tranquilas, tá? Bom, então, outra coisa que também tem muita confusão é achar que, por exemplo, que quando você está fazendo comparações, você está encorajando a criança, do tipo assim: olha, seu irmão comeu tudo. Isso não é encorajar, tá? Outra coisa também é usar argumentos de saúde, né? Vou dar exemplo. Brócolis faz ficar inteligente. Come, tá? Isso também não é encorajar. Tá? Outra forma que está muito utilizada, que as mães acham que está encorajando o filho a comer melhor, do tipo assim, é oferecer recompensas, né? Então, se você comer, você vai ganhar sobremesa, tá? Então, isso também você não está encorajando. Bom, então tá. Então, vocês já aprenderam aqui agora que encorajar é valorizar o processo e o esforço da criança. E que é muito importante para ajudar a criança em toda a vida dela, tá? E também na alimentação, no nosso contexto aqui, né? Encorajando a criança, ela vai se sentir mais autônoma e mais autoconfiante. Isso é muito importante para a vida, né? Então, por que a gente precisa entender isso? É por isso, né? Porque é muito importante. A gente, como mãe, a gente sempre quer acertar. E quando a gente tem esses conhecimentos dessas sutilezas, né? A gente começa a se colocar no caminho certo para ajudar nossos filhos, tá? Porque a gente, em relação à alimentação, a gente não consegue fazer a criança comer, certo? É preciso o quê? Isso que eu sempre falo, né? É preciso que a criança ela coma por motivação interna, tá? E só o encorajamento que pode fazer isso, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Uma criança está sentada à mesa, né, fazendo uma refeição em família. Tá tudo tranquilo por enquanto. E aí, ela coloca um alimento na boca, né? E cospe no canto do prato, falando que não gostou. Uma mãe que sabe esse conceito aí do encorajamento, que sabe encorajar, ela fala: percebi que você experimentou, né? Você ainda não gosta porque está aprendendo, tá? É normal, é assim mesmo. Tá? Isso acontece comigo também quando eu estou comendo uma coisa pela primeira vez, tá? E aí você continua a refeição como se nada tivesse acontecido,
tá? Sem foco, que ele cuspiu a comida. Então, você fala, você experimentou, tá? Você ainda não gosta, ou não gostou, porque está aprendendo. Isso é normal. Isso também acontece comigo, tá? Então, olha, você focou no esforço da criança, né? Ela não conseguiu comer aquilo. Ela cuspiu, tá? Então, como é que você elogiaria isso? Não tem jeito de elogiar a criança, né? Nessa situação, né? Você pode encorajá-la, tá bom? Aí você pode pensar, nossa, mas cuspiu na frente de todo mundo. Isso não tá certo, né? E aí, gente, vamos pensar um pouco mais assim amplo, assim, né? Olha o esforço que a criança fez para colocar um alimento na boca, né? Ela quis experimentar por conta dela, né? Vamos partir do pressuposto que vocês já entenderam aí que esse negócio de ficar falando para experimentar e forçando a criança provavelmente não vai fazer ela experimentar, né? Então, que ela experimentou por conta dela e ela cuspiu, não gostou, né? Ou achou estranho, achou esquisito. Mas veja pelo lado do esforço que a criança fez, né? Então, já é uma super vitória. Se você lembrar também do que eu já te ensinei na live da semana passada, numa live que eu falei acho que foi naquela que eu falei assim, poxa, mas meu filho nem experimenta e já fala que não gosta, é muito frustrante, tá? Nessa live que eu fiz a semana passada, eu falo muito bem sobre essa questão do processo de aprender a comer, né? E se você viu essa live, você já entendeu que se a criança colocou na boca e quis experimentar, já é um grande avanço, né? Então, é uma super vitória. Então, você tem que olhar por esse lado, né? Além disso, você permitir que a criança cuspa o alimento que ela não quis comer, né? Que ela não gostou, isso dá coragem para ela continuar arriscando, tá? Isso é encorajar, né? Imagina você fala, não cospe, não pode cuspir a comida. Aí você fala, eu não vou querer provar nunca mais, né? Ele vai pensar, minha mãe me obriga a engolir, né? Então, assim, você precisa permitir isso. Isso é encorajar a criança, tá bom? Aí, outra coisa assim, mas eu preciso educá-lo, né? Ensinar bons modos. Como é que eu vou deixar ele cuspir? E eu concordo, né? A gente precisa mesmo ensinar, educar as crianças, né? E aí, o que você pode fazer? Você pode falar, aproveitar o momento para ensinar, né? Para ensinar a cuspir de uma forma discreta, educada, no guardanapo, né? Então, assim você está encorajando a criança a numa próxima refeição experimentar alguma coisa nova, né? E você ensinou uma nova habilidade para a criança, que é como cuspir, como fazer quando você não tolera aquilo na sua boca, de forma educada, né? Então, você foca na solução do problema também, né? Então, assim, nessas situações desafiadoras com a criança, gente, no dia a dia, né? É muito desgastante, não é fácil, né? Mas são essas situações desafiadoras, né? São nessas situações que a gente tem a oportunidade de ensinar, né? Bom, vamos dar outro exemplo, então. Outro exemplo seria assim: seu filho senta à mesa. Eu assim, pensei em algumas situações aqui para trazer para vocês, tá bom? Então vamos pensar assim: seu filho senta à mesa e faz aquele nariz torto para a comida que você serviu, né? E escolhe comer só arroz. Eu só quero arroz hoje.
É engraçado que eu pensei nessa situação porque isso aconteceu comigo outro dia, tá? O Lucas chegou assim, tava na hora do almoço e falou: hoje eu não gosto de nada que tem aqui. Ele falou desse jeito: hoje eu não gosto de nada. Ele fez uma cara. Sendo que tinha, assim, tudo normal. É comida de sempre, entendeu? Comida normal, que ele está acostumado a comer. Arroz, feijão, carninha, legumes, enfim. Ele chegou e falou isso: hoje eu não gosto de nada que tem no almoço. E aí, mas imagina que você tá lá com seu filho e ele faz esse nariz torto, fala: não quero nada, eca, e eu só quero arroz. E aí que começou o arroz. E aí, como que você pode falar para encorajar essa criança, né? Você poderia falar, por exemplo, tá? São várias opções, tá, gente? Eu tô dando aqui alguns exemplos. Então, você poderia falar: ó, tô vendo que a comida não tá te agradando, né? Não tá te agradando hoje, né? Ou então você poderia falar assim: eu tô vendo que você não tá com fome hoje, né? Você não tá com apetite. Tá? Mas que bom que você está aqui conosco, né? Sentadinho aqui na mesa junto com a gente. Eu gosto muito da sua companhia. Enquanto a mamãe come, né? Você fica aqui comigo juntinho. E aqui, lembra que a próxima refeição vai ser só no lanche, às 15 horas, tá? Então, no horário do lanche. Então, olha, Aí você pode falar assim: ah, mas se eu falar isso, né, do tipo assim, tô vendo que a comida não tá te agradando hoje, tô vendo que você não tá com fome hoje, se eu falar só isso, eu não vou estar encorajando ele a comer outras coisas, né? Você pode pensar isso, né? E aí, gente, olha só. Ele, seu filho, provavelmente, e o meu foi assim, comeu pouquinho lá, ele provavelmente vai continuar comendo só o arroz dele naquela hora mesmo, tá? Então, o Lucas acabou que nesse dia ele comeu arroz e a cenourinha. O restante ele não quis a carne, ele não quis o feijão, ele não quis o resto da salada, os outros legumes. Não quis, comeu arroz e cenoura. Então, assim, é verdade que não vai adiantar para aquele momento, mas essa atitude de falar dessa forma, né, vai favorecer as próximas refeições. Então, a criança sente que não é obrigada a comer nada que ele não quer, né? Que ele pode comer o tamanho da fome dele, mas que existem regras. Se ele não comer ali, tudo bem, aí vai ser só na próxima e você não vai dar nada. Ah, daqui meia hora eu tô com fome, e aí você vai dar outra coisa. Você não vai fazer isso, você avisou. Se não comeu, não quer comer, tá tudo bem, vai ter o lanche, né? Então você faz isso e ele percebe, então, que você não vai obrigar ele a comer coisas que ele não quer, você não vai obrigar ele a comer mais do que ele quer, né? Ele vai poder comer o tamanho da própria fome dele. E ele vai perceber que ele tem essa autonomia, tá? E isso é encorajador, tá? Porque imagina, gente, se a sua reação for, que é a reação mais comum e mais automática nossa, tá, gente? Eu não tô falando isso aqui porque se a gente for no automático, a gente vai nessa mesmo. Porque imagina se a reação for assim: não pode comer só arroz, né? Você precisa comer, senão você vai ficar com fome. Como que você vai para a escola com fome? Né? Ou então você fala assim: come pelo menos o feijão e a cenourinha. Tô dando uns exemplos, né, gente? E aí, o que vai acontecer dessa forma? Isso primeiro pode provocar um estresse, né? Já pode, dependendo da criança, já pode: eu não vou, e você vai, e isso já provoca um estresse. Mas mesmo se não acontecer estresse nenhum, se a criança te obedecer, né, caladinha ali, isso acaba, mesmo assim, provocando uma associação negativa com aqueles alimentos que ela está sendo obrigada a comer, né? Ela não está provavelmente com fome mesmo, então, ou porque ela está com mal-estar, e você está forçando ela a comer, isso provoca uma associação negativa com aqueles alimentos e com a hora da refeição. E
Se ele comer, ele não vai estar comendo por motivação interna dele, né? Foi porque você falou para ele comer. Isso não é comer bem, tá? Eu fiz uma live semana passada falando desse conceito. O que é comer bem, tá? Então, tá lá gravada, tá no meu IGTV. Então, quem ainda não assistiu, ainda dá para ver, tá bom? Então, é melhor você pensar mais a longo prazo do que querer ali, né, resolver o problema ali, porque tá preocupado que o menino vai ficar com fome na escola. Né? O menino não vai passar mal na escola, ele pode ficar com fome mesmo, né? Mas às 15 horas tem lanche, tá bom? Ele não vai passar fome, não vai morrer por causa disso. Tem uma próxima refeição programada, tá bom? Não tem problema a criança pular uma refeição, tá? Então, fazendo isso, você está encorajando ela a comer melhor nas próximas, por motivos internos, quando ela realmente está com fome, está com apetite. Sendo que o contrário, se você tem reações, né, de querer fazer ela comer, vai só piorando, vai desencorajando o seu filho, tá? Bom, muito bem. Agora eu vou dar um outro exemplo, porque aqui a gente está falando muito da prática, né? Então, eu espero que vocês já tenham pegado essa questão da teoria e com esses exemplos irem aí imaginando as situações na casa de vocês para vocês conseguirem colocar em prática, tá? Essa postura mesmo de encorajar, tá? Então, vamos supor agora que a criança tá lá sentada à mesa com a família e aí ela colocou a salada no prato, mas assim, a salada dela era uma micro alface. Porque isso é muito comum também, né? Provavelmente ela ainda, né, assim, muitas crianças ainda têm dificuldade, comem obrigadas, assim, né? E aí ela colocou, mas ela colocou dessa vez, não foi porque você falou nada, você já tá há um tempo, já sabe que não é para falar nada. Ela colocou uma microfolhinha no prato. E aí você fala, só isso? Fulaninho, isso é a mesma coisa que nada, né? Assim você nunca vai gostar de salada. Olha o meu prato. Aí o seu prato está cheio de salada, né? Então, gente, quando você fala isso, você está encorajando? Ninguém vai responder? Vamos ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Tô brincando, gente. Então, quando você fala isso, você não está encorajando, né? Quando você fala dessa forma, você está só olhando a dificuldade da criança, né? Só isso? Essa microfolhinha? Isso é muito pouquinho. Você fala isso? Pois é. Você está olhando só para a dificuldade, né? Você está chamando atenção para a dificuldade. Isso é muito comum, né, Lívia? Assim, depois eu tenho que me policiar sempre, né? Isso em tudo. Sempre, sempre. E comparando, né? Exatamente, Andressa. Comparando. Olha aqui meu prato, olha o seu, olha do irmão, né? Então, você está olhando para a dificuldade, você está chamando atenção para ela, né? Você está reforçando um ponto ruim, uma dificuldade. Isso só piora, né? E você não está valorizando o esforço. Qual que é o esforço? Porque aí você tem que achar o esforço da criança, depende do seu filho, como é que ele é, né? Então, pode ser já um grande esforço para ele colocar uma microfolha de alface, tá? E só valorizando o esforço é que você está encorajando, tá? Então, nesse caso, você poderia falar, vamos pensar. Eu também acho lindo um prato colorido, né? No máximo, eu acho. No máximo. Na verdade, para mim, assim, eu nem falaria nada, né? Eu não ficaria
focando nisso, né? Eu tiraria o foco da comida, não falaria muita coisa, não, sabe? Eu venceria até a tentação de fazer um elogio, sabe? Porque quando você faz um elogio, muito bem, você colocou a folhinha no prato, muito bem, você está comendo verduras, olha, se você está fazendo isso, chama atenção, sabe? E isso também pode fazer com que a criança seja motivada a comer, né? Aquela salada que ela pôs, mas assim, só para te agradar, só porque você está fazendo esse elogio, entende? Então, assim, para mim, se a criança coloca a folha no prato, né? Por vontade dela, eu prefiro nem falar nada. Eu já considero isso uma super vitória e acho que o melhor é ficar calada, tá? Então, isso eu acho que, do meu ponto de vista, é mais encorajador do que você ficar sem dúvida focando no ponto fraco, que é o tamanho da folha, tá bom? É só isso, tal. Então, gente, partindo assim, eu dei esses exemplos, né, da criança que cospe, que mais? Qual que foi o outro exemplo? Da criança que não quer comer nada e fez nariz torto e não quer comer, né? E agora da criança que pôs uma microfolha de alface. A gente precisa tomar cuidado para encorajar, ao invés de estimular de outras formas que, na verdade, não estimulam, só desencorajam, tá bom? Então, assim, partindo do pressuposto, né, que vocês já sabem o que eu ensino aqui, e que vocês já estão estabelecendo aí uma rotina adequada para a criança se alimentar bem, uma rotina favorável para ela comer bem, né? Então, que tudo tá direitinho, assim, tudo não, né, gente? Porque imprevisto sempre acontece. A criança não dormiu direito de noite, então tá com sono na hora do almoço. Isso acontece. Mas partindo do pressuposto que você já está conseguindo aí ter uma rotina adequada, né? Que seu filho tá na hora das refeições com apetite, né? E que tá tranquila, né? Para encorajar a comer bem na prática, primeira coisa, a gente precisa assim diminuir as nossas expectativas. E assim, diminuir a expectativa não é se conformar, não. Tá? Do tipo assim, então, deixa ele comendo só uma folhinha de alface mesmo, é isso mesmo que ele come. É isso. Não, a gente tem um objetivo maior de fazer as crianças comerem mais salada, legumes, né? Mas você diminuir a expectativa que eu tô falando aqui é saber, assim, que esse é o caminho, tá? Que você tá no caminho. E então, assim, quando você ajusta suas expectativas e você pensa também que o seu filho é uma pessoa, que ele não é você, que você não consegue fazer ele comer a todo custo, dessa forma, pelo menos, né? Então, que não é assim que funciona. Então, você ajusta suas expectativas, você consegue enxergar aí as pequenas vitórias, por exemplo, essa da folhinha micro, né? Então você ajusta, não, é isso mesmo, é o processo. E você consegue aí valorizar essas pequenas conquistas, e só assim você consegue valorizar, né? Enxergar o copo do lado, né? O copo cheio e não o copo vazio. Enxergar os pontos fortes, né? E consegue valorizar o processo, o esforço, tá? Sem perder de vista o objetivo, seu final. Não tô falando para você esquecer isso, não é isso. Mas você consegue ir ali valorizando o esforço, aí você consegue encorajá-lo, tá? Encorajar seu filho, sua criança. Então, a gente
Para recapitular, a gente não deve focar na dificuldade, no erro, né? Porque assim, é aquilo, vira uma crítica, né? Assim, você só faz isso, você só come isso. É assim, porque você não consegue fazer isso, né? É uma crítica, você fala, é uma crítica construtiva. Depende muitas vezes do jeito que a gente fala, não é, né? Não é nada construtivo essa crítica, né? E aí você é assim, né? A gente não tem que fazer a criança se sentir pior para ela agir melhor. Isso não motiva ninguém. Isso não encoraja ninguém, né? Focar no ponto fraco, na dificuldade, tá? Então, gente, comece a aplicar esse conhecimento que você aprendeu aqui, tá? No seu dia a dia, nas pequenas dificuldades com o seu filho. Como eu disse, essa questão de encorajar pode ser usada no dia a dia, não só na alimentação, tá? E também com o marido, com os familiares, as pessoas, né? Relacionamentos em geral. Agora, sim, não é fácil, né? Porque muitos comportamentos que a gente tem, eles são muito automáticos, porque eles já se tornaram hábito, né? Então, a criança faz uma coisa, você age de forma automática, porque você está habituada. Então, quando você tem esse conhecimento aqui, não é de um dia para o outro que você vai começar a conseguir, você vai conseguir fazer. Então, isso acontece comigo também, né? A gente fala uma coisa e fala, opa, pensa, não devia ter falado isso. Aí, dá para consertar, tá? E você tomar essa consciência é o primeiro passo. Ter esse conhecimento é o primeiro passo, né? Vira uma chavinha na nossa cabeça, né? Agora, passar a ser expert nisso, nem eu não sou, né? Então, assim, nem eu que falo sobre isso na alimentação, né, gente? É uma coisa difícil, né? Tá muito arraigada aí, até desde a nossa criação, que era muito na base dessa recompensa, de comparação, desses tipos de estímulo que não estimulam nada, né? Então, não é fácil. Então, é como se você estivesse, assim, numa estrada de terra e tá lá, o carro já passou tanto nessa estrada de terra que já formou aquela marca da roda, né? E a gente tenta responder de outra forma, a gente tenta sair dessa marca. Qualquer coisa, o que acontece? A gente volta, a gente cai naquela vala, né? Então, no início é assim mesmo. Mas a gente tem que ficar mais vigilante, né? Mais consciente, para a gente, né, ir conseguindo encorajar e não criticar, por exemplo. Tá? Não é fácil pegar esses novos caminhos, mas é possível. É treino no dia a dia, com as situações de mais desafio, que a gente quer morrer e toma essa criança que eu vou fugir. Fica com ela aí que ela tá com uma birra extrema. São nessas situações de desafio que a gente tem que enxergar essas situações como uma oportunidade para a gente aprender a como lidar com isso e ajudar as crianças também. Tá bom? Bom, então eu convido, hoje foi, acho que eu consegui passar, eu espero ter conseguido passar, eu acho que essas informações, eu acho que, pelo menos para mim, valem ouro, tá? Eu acho que é muito precioso. Então, mas a gente tem que começar a colocar isso em prática, né? No nosso dia a dia. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta para me fazer. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Fabiana colocou: meu filho, se eu der, ele come sozinho, come muito pouco. Ah, tá, entendi. Meu filho, se eu der para ele come. Sozinho, ele come muito pouco. Deve ser isso, né? Então, Fabiana, eu não sei a idade do seu filho, né? Então, fica um pouco difícil de eu falar. Mas talvez você dando na boca, realmente ele coma mais. Porque
ele acaba comendo o que você está dando, né? Então, isso é bom? Será? Ele comer mais do que ele comeria, do que ele precisa? Então, tem que ficar muito atenta a isso. Muitas crianças, assim, estão até acima do peso, sobrepeso. A mãe nem tá vendo que a criança está com sobrepeso. E elas, mesmo assim, acham bom que a criança comeu o tanto que elas acham que é o necessário, tá? Se você já me acompanha há um tempo, você vai entender isso, que eu falo muito da autorregulação, de fome e saciedade da criança, tá? Então, percorre aí meu conteúdo. E outra coisa, a jornada tá na hora de comer bem. Se você não se inscreveu ainda, vai ser semana que vem, tá, gente? 3 aulas gratuitas que eu falo todos os passos essenciais básicos para a criança comer bem. Tá? É só se inscrever pelo link da bio do meu Instagram. A Andressa colocou. E comparando, né? Isso aqui eu já até vi. Isso é péssimo. Comparação é péssimo. Porque você está falando que a outra pessoa está melhor que você, né? Ou seja, você está falando que você está ruim, né? Que você tem dificuldade. Você está focando na dificuldade, né? Está chamando atenção para isso. Aí a Fátima, eu sou avó. Que bom, Fátima, que você está aqui. É muito bom ver as avós aqui. Tem várias avós. Eu sou avó e estou aprendendo para ajudar meu neto e minha filha. Isso mesmo. Né? Isso mesmo, porque as coisas vão evoluindo e isso mostra que você está aberta para aprender as coisas, né? Novas. Isso é muito bom, muito, muito, muito bom. Muito bem-vinda. Fabiana, e no caso de comer só se der na boca. É aquilo, Fabiana. O seu filho consegue comer sozinho já? Ou você sempre deu na boca dele? Aí você fala assim, não, ele consegue. Igual meu menino tem 6 anos, ele já tá careca de conseguir comer sozinho, né? Inclusive, ele já almoçou muito tempo na escola, ele comia sozinho, né? Então, ele come sozinho. Mas tem dias que ele quer, mamãe, me ajuda, tá? Ah, eu ajudo, então acho que não tem problema nenhum, tá? Isso algumas vezes, mas na maioria das vezes ele come sozinho. E ele come menos mesmo do que quando eu dou. Tá? Com certeza. Mas é confiar que ele não vai passar fome, que ele come o tanto que ele precisa. Agora, se seu filho nunca comeu sozinho, você ensina para ele. Tá ali, de apoio, ajuda. É muito importante dar autonomia para a criança, tá? Não dar autonomia para a criança favorece muito a seletividade alimentar, tá? Tem live que eu já fiz, Fabiana, sobre autonomia, a importância de dar autonomia para a criança, tá no meu IGTV também. Eu falo tudo sobre essa questão de dar comida na boca ou não, tá? Como que faz isso para ajudar a criança a comer sozinha. 9 anos você colocou, Fabiana, 9 anos. Ele consegue aprender a comer sozinho se ele ainda não sabe, né? E provavelmente ele já sabe sim, né? E talvez você fique insegura dele comer menos do que ele precisa, né? Porque ele come menos sem a sua ajuda mesmo. Mas é confiar que ele sabe o quanto que ele precisa comer. É muito importante dar autonomia para a criança, tá? Isso favorece muito o desenvolvimento da criança, tá bom? Então, 9 anos. Então, pode sim ajudá-lo aí. Isso é encorajar ele a comer sozinho. Encorajar. Sendo que ele vai comer menos, ele vai, às vezes, fazer uma bagunça e tá tudo bem. Né? Meu filho come muito pouco, ele tem 1 ano e 8 meses. Érica, essa preocupação é muito frequente. Ainda bem que você está aqui, né? Que eu acho que você está no lugar certo. Eu falo muito sobre isso e vou falar na jornada também. E a Júlia. Ei, Júlia, meus filhos comem bem, mas o aprendizado sempre é válido. Bem-vinda, adoro esse tema. É isso, né? Eu também, eu sempre aprendo para vir aqui falar para vocês. Eu sempre aprendo e eu sempre relembro as coisas e falo, né? Porque é aquilo, a gente às vezes está naquela estrada de terra, né? Então, vamos formando novos caminhos aí que favorecem, né, a criança e o aprendizado dela, né?
Que mais? Érica. Hoje meu filho foi comer alface, ele mesmo serviu e cuspiu. Eu falei que era assim mesmo e ele foi lá no prato e comeu o resto da alface numa boa. Viu, Érica? Olha só que coisa bacana, né? É incrível, assim, até superou as expectativas, né? Porque aqui no exemplo que eu dei, que foi exatamente esse de cuspir, né? Ele cuspiu e não quis mais, né? E tá tudo bem também. Mas olha para você ver, você falou, é assim mesmo. Ele voltou lá e comeu. Se você falasse, não pode cuspir, assim você não vai aprender, assim você não vai acostumar. Isso, gente, isso provoca uma reação contrária, tá? Isso não encoraja a criança, tá bom? Por mais que seja uma coisa automática, a gente acha que vai ajudar, não vai. E aí a Gi colocou, será possível colocar rotina em crianças com 1 ano? Sim! Sim. E é necessário, tá? Uma rotina adequada para uma criança de 1 aninho, tá bom? Posso até fazer uma live sobre esse tema. E rotina não é uma coisa que vai te amarrar, vai pôr uma camisa de forças. Pelo contrário, a rotina vai te libertar, vai ajudar muito a trazer leveza para o dia a dia. Por quê? Porque vai ajudar você colocar seu filho para dormir na soneca quando é o horário do sono dele. Você vai estar na hora do almoço, ele vai estar com fome, não com sono, tá? Então, é imprescindível colocar uma rotina. Né? Não é um horário rígido, é um ritmo, tá? E a criança de 1 aninho, ela precisa aí de 2 sonecas por dia, geralmente. Tá bom? Uma pela manhã e uma depois do almoço. Tá? Então, é mais ou menos... Mas aí tem que ter uns horários, né? Das refeições, das sonecas, o horário de dormir à noite, de acordar pela manhã. Tá bom? Com certa flexibilidade sempre. Mas é muito importante. Tá bom? Porque a criança fica mais calma, é previsível o que vai acontecer no dia dela, né? E ela está muito mais disposta e aberta a aprender e a descobrir o mundo e a aprender a comer melhor, tá bom? Seria ótima essa live de rotina alimentar. Na jornada tá na hora de comer bem, eu também vou falar de rotina, tá bom? Porque é um passo essencial, tá? Para a criança, tá bom, gente? Então tá, então é isso por hoje. Fica com essa coisinha aí do encorajamento na cabeça e começa a colocar em prática, olhar para o esforço. Combinado? Um beijo grande para vocês. Obrigada por estarem aqui.